Em 1991, em Wellington, Flórida, um episódio do programa 20 por 20 da ABC Studios trouxe uma cobertura exclusiva de um caso chocante de exorcismo. Estima-se que 29 milhões de pessoas sintonizaram o popular programa naquele dia. A protagonista era Gina, uma adolescente de 16 anos que, segundo líderes espirituais da sua comunidade, havia sido tomada por uma entidade demoníaca. 2 padres católicos presidiram o ritual que ocorreu em um convento da Flórida e supostamente durou 6 horas. Um padre foi chamado simplesmente de Padre A. O outro era o reverendo James J. LeBar, que apareceu no controverso especial de Geraldo Rivera de 1988, Devil Worship, Exposing Satan's Underground, e escreveu um livro de 1989 chamado Cults, Sects and the New Age. LeBar supostamente conduziu uma investigação de 6 meses e determinou que Gina, que havia sido hospitalizada por episódios psicóticos no passado, estava possuída. Ela era descrita como uma jovem comum até o início da adolescência, mas com o tempo as pessoas ao seu redor começaram a notar que algo estava muito errado. Gina passava de um estado calmo a surtos intensos e comportamentos imprevisíveis em questão de segundos. Preocupados, seus pais decidiram levá-la a um psiquiatra, o que ajudou temporariamente. Ela voltava a si, mas as crises de raiva e atitudes descontroladas ainda persistiam. Sem saber mais o que fazer e com uma fé profunda, os pais de Gina decidiram buscar ajuda espiritual na igreja local. Nas filmagens, podemos ver o exato momento em que tudo muda. Assim que o padre toca Gina com o crucifixo, a calma que ela parecia ter desmorona, dando início a uma sucessão de eventos assustadores. Obey me in everything. Although I am an unworthy servant of God, do no damage to this person or to any of the people in this house. Lord Jesus Christ, send your Holy Spirit into our hearts and our lives, Lord. Send your Holy Spirit into our lives, Lord. Lord Jesus Christ, Son of the living God. Stay away! I now exercise you, most unclean spirit. You gave power to your apostles to pass through dangers unharmed. Armed with the power of your Holy Spirit, I can attack the evil spirit in confidence and security. Exalt your strength. Era como se Gina estivesse presa dentro do próprio corpo enquanto uma força maligna assumia o controle. Durante alguns breves momentos de lucidez, ela suplicava por ajuda, mas a presença sombria parecia cada vez mais forte. Se há uma lição dos filmes de exorcismo é que espíritos malignos raramente saem sem lutar, e neste caso, essa batalha estava só começando. Fear and take flight at the name of our Lord. From the power of fear, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. That's part of the objection of the demons to leaving. Somebody help me! I said I don't want to go! It also could be a prelude to levitation, the rising up off the ground. If she weren't being held down, the resistance could be such that she would rise up off the floor and go to the ceiling where nobody could touch her. Death is your lot, impious one, because you are the prince of cursed homicides, master of the most evil actions, the teacher of heretics, the inventor. Para impedir o pior, Gina foi amarrada firmemente a um banco, já que o exorcista acreditava que havia o risco dela levitar ou mesmo se ferir. E, segundo os envolvidos, essa medida não era exagero. Yelled at, and then had to fight with myself and say, wait a minute, there's something more happening here. Having been involved in similar situations, I know the reality of evil. Fury element. Those who have done good will enter eternal life. Assistir Gina passando de um estado emocional a outro era uma experiência aterrorizante, quase como se ela fosse uma prisioneira de um pesadelo sem fim. More Now wars that are it is coming! past, or as a watch You of the night, understand? Jesus you is make going an to end of take them in all of their us. sleep. The next morning they are like the changing burn a lot grass, of people. which adorns. Minga has to go now. The cross compels you. The spirit of lust. That spirit of lust must lead Gina. I command you to depart now, to leave our sister alone forever, and never to return to her or to anyone else on this earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gina, kiss the cross of Christ. Mama's going to take you home. You're going to relax. Okay? Ao final, o ritual pareceu trazer uma paz temporária, e Gina foi levada de volta para casa sob constante vigilância.
Meses depois, ela deu uma entrevista breve afirmando que se sentia muito melhor. Mas desde então, não se ouviu mais falar sobre seu caso. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. A possessão demoníaca é um assunto assustador e é ainda pior quando envolve uma criança. Em 2016, na casa de Chuck e Kate Booth, nos Estados Unidos, uma gravação de babá eletrônica capturou algo difícil de explicar. O casal havia acabado de dar as boas-vindas ao filho nascido há poucas semanas e, como pais atentos, instalaram câmeras de monitoramento no quarto do bebê para observá-lo à distância. Durante uma madrugada, um barulho perturbador vindo do quarto de Connor os acordou, mas quando chegaram no quarto, Connor estava apenas chorando no berço. Na manhã seguinte, ao revisarem as imagens, o que viram parecia inacreditável. Connor não estava agindo como um bebê comum. Algo nele fez com que se comportasse de maneira sobrenatural, e muitos acreditam que ele foi possuído por alguma entidade diabólica. A princípio, parecia apenas que Connor estava agitado, o tipo de comportamento que qualquer bebê poderia ter. Mas a cena ficou ainda mais bizarra quando ele se ergueu e ficou em pé na beirada do berço. Coisa que um bebê normal não faria, reforçando a hipótese de possessão. Pode ter sido por poucos segundos, mas tenho certeza que você vai concordar. Por aquele instante, ele não parecia um bebê comum. E ainda tem a parte mais surreal de todas. Connor, que tinha apenas alguns meses de vida, conseguiu se equilibrar perfeitamente na borda do berço por mais de meio minuto, sem apoio algum. Um bebê não teria como se equilibrar dessa forma, certo? Por sorte, o bebê Connor estava ileso. Quando o vídeo foi divulgado, a internet ficou em chamas com teorias, muitos alegando que tudo não passava de uma farsa. Mas Chuck e Kate asseguraram que o vídeo não tinha sido manipulado. Depois desse evento, não tivemos mais atualizações sobre o caso. Em uma noite de outubro de 2017, uma cena perturbadora parou o trânsito em uma rodovia movimentada no Brasil. Uma mulher caída no meio do asfalto contorcia-se de forma grotesca, como se tivesse perdido completamente o controle sobre seu próprio corpo, aparentando estar possuída. Seus movimentos eram tão antinaturais que o agente de trânsito que a encontrou ficou momentaneamente sem reação, claramente abalado com o que via. Rapidamente ele chamou reforços e, com a ajuda de alguns homens que pararam para ajudar, conseguiram arrastar a mulher do chão e colocá-la na caçamba de um veículo, enquanto aguardavam a chegada da polícia. Porém, o que mais causou inquietação entre todos ali foi a expressão em seu rosto, um olhar vazio, perdido, que parecia não pertencer a um ser humano. Todos que estavam ali não conseguiam ignorar a sensação de que estavam diante de algo além da explicação lógica. Situação, né? Opa. A suspeita inicial era de que ela poderia estar sob o efeito de alguma droga potente, talvez sofrendo uma crise de abstinência. Contudo, na descrição do vídeo que circulou nas redes, muitas pessoas acreditaram que se tratava de uma possessão demoníaca.
Aqueles que creem no sobrenatural sugerem que o uso de drogas abre portas para essas entidades sombrias, tornando o corpo mais vulnerável à possessão. Afinal, seja um fenômeno sobrenatural ou efeito de substâncias, cenas como essa nos lembram que manter a mente sóbria pode ser a melhor defesa contra forças que não podemos controlar completamente. O exorcismo do Papa Francisco. Muitos acreditam que este caso é uma das provas mais evidentes de possessão demoníaca já capturadas em vídeo. Em plena Praça de São Pedro, em Roma, enquanto o Papa Francisco abençoava a multidão, ele colocou as mãos sobre um homem visivelmente perturbado. Aparentemente, ninguém ali imaginava que o Papa estava prestes a realizar um exorcismo público, nem mesmo o próprio Francisco. O homem em questão, Ángel, é um mexicano de 47 anos. Pai de 2 filhos, que afirma estar possuído por demônios desde 1999. Ao longo dos anos, 10 exorcistas tentaram libertá-lo e falharam mesmo após mais de 30 tentativas. Assim que o Papa toca em Ángel, o que acontece é difícil de ignorar. Prestando atenção, você verá o rosto de Ángel se contorcer em uma expressão de dor intensa, como se algo maligno estivesse sendo expulso. Quanto mais tempo o Papa mantém as mãos sobre ele, mais tenso e desconfortável Ángel fica, até que, ao soltar, ele desaba, aparentemente em um estado de calma profunda. Será que uma força demoníaca estava mesmo deixando seu corpo, ou isso tudo foi apenas resultado do poder da sugestão? Seja lá o que tenha ocorrido, não foi suficiente para livrar Ángel de todos os seus tormentos. Ele afirma que ainda é assombrado por espíritos malignos. Muitos céticos dizem que o vídeo não passa de uma prova de que demônios e possessões não são reais, e que Ángel talvez esteja passando por distúrbios psicológicos. No entanto, outros acreditam que o vídeo deixa claro o quão poderoso e perigoso pode ser o mundo espiritual. Se esta possessão for verdadeira, uma coisa é certa: Ángel provavelmente continuará carregando esses demônios. Afinal, se nem o Papa conseguiu ajudá-lo, quem mais poderia? Esse próximo caso é extremamente perturbador e tenho minhas dúvidas quanto à veracidade, porém não poderia deixar de trazer. Esta filmagem, supostamente dos anos 70, teria sido descoberta no sótão de uma casa em Iowa. Prepare-se, pois o que vamos ver aqui são alguns trechos chocantes. A versão completa é tão violenta e perturbadora que não podemos exibir tudo. O vídeo começa com alguém se aproximando de um homem deitado numa cama. A pessoa está extremamente magra, imóvel, respirando pesadamente e com um olhar fixo e vazio. De repente, sem qualquer aviso, uma porta ao lado se abre sozinha. A cena seguinte é intensa demais para mostrar, mas vou descrever. A pessoa começa a arrancar inteiras as próprias unhas, uma por uma, sem deixar nada. O indivíduo olha diretamente para a câmera antes da cena ser cortada. Parece que a dor o deixa em êxtase, pois, na cena seguinte, ele aparece sentado na cama, rindo de maneira sinistra. Em um momento de puro terror, a figura na cama começa a se debater e a gritar descontroladamente, mas o que faz a seguir é ainda mais bizarro. Com uma lâmina, corta os próprios lábios e pescoço, ficando banhado em sangue e horrivelmente desfigurado.
Essa cena ocupa grande parte do vídeo, mas é tão intensa que, infelizmente, não podemos mostrar aqui. Em certo ponto, o homem possuído aparece sem os lábios, encarando a câmera com dentes ensanguentados e irregulares, como se estivesse orgulhoso da própria deformidade. A cena final é dele cortando a garganta de maneira que parece impossível que tenha sobrevivido. Espero que isso tudo seja maquiagem e efeitos especiais, porque o nível de realismo é assustadoramente convincente. Neste vídeo perturbador, um homem chamado Maurice, supostamente possuído, passa por um exorcismo intenso. O que assusta quem assiste é o momento em que o rosto de Maurice parece mudar de forma durante o ritual, quase como se transformasse em algo não humano. Maurice Thial era apenas um fazendeiro comum, casado, padrasto e avô. Mas em 1985, algo aterrador aconteceu em sua vida. O que você acabou de assistir é um trecho de uma gravação rara onde Maurice está sendo exorcizado pelo bispo Robert McKenna. O que começou como uma série de eventos incomuns na casa de Maurice e sua esposa Nancy, logo se transformou em algo muito mais aterrorizante. Maurice começou a ter apagões frequentes e em determinado momento passou a sangrar pelos olhos. Sangue misterioso surgia em diversos pontos da casa, e sons estranhos podiam ser ouvidos, mesmo quando não havia ninguém por perto. A coisa mais assustadora, no entanto, foi a aparição de um suposto sósia popularmente conhecido como doppelganger. Sua esposa o via em lugares diferentes da casa, mas ao tentar segui-lo, o encontrava novamente em outro cômodo, completamente imóvel e sem memória do que acontecera. E não parou por aí. Várias pessoas afirmaram ter visto dois Maurices em lugares distintos da casa, a poucos segundos de distância. Após investigações físicas e psicológicas sem qualquer explicação, Ed e Lorraine Warren, os famosos investigadores do paranormal, foram chamados para dar sua opinião sobre o caso. Eles acreditavam que Maurice estava sendo possuído por demônios e recomendaram um exorcismo. O vídeo mostra o momento crucial da cerimônia quando o bispo McKenna recita uma oração. O rosto de Maurice permanece impassível, mas algo sinistro começa a acontecer. Sua pele começa a formar bolhas, enquanto as áreas ao redor começam a rachar de maneira alarmante. Um corte profundo surge em sua testa, acima da sobrancelha, e seus olhos ficam com um brilho estranho, quase serpentino. Quando o bispo pergunta: "Quantos são?", seus olhos se reviram, sua cabeça baixa e ele desmaia. Relatos das testemunhas dizem que após o exorcismo, Maurice parecia recuperado. Sua pele parecia normal novamente, e por um tempo, tudo parecia voltar ao normal. Mas, anos depois, algo ainda mais horrível aconteceria. Maurice, aparentemente possuído pela mesma força, pegaria uma espingarda e tentaria matar sua esposa antes de colocar fim à própria vida. Mas o que realmente aconteceu com Maurice? Por que sua pele ficou com um formato tão grotesco durante o exorcismo? O vídeo nos deixa com mais perguntas do que respostas e também nos dá uma dica do que pode acontecer quando forças demoníacas tomam o controle. É melhor ficar esperto, mas nada vem de graça. Anneliese Michel é um caso que intriga e assombra até hoje. Esse nome ganhou atenção mundial e inspirou vários filmes, sendo um dos mais famosos O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Mas a realidade é muito pior que o filme. Aos 16 anos, Anneliese começou a enfrentar uma série de problemas de saúde mental e convulsões, já tendo recebido tratamento psiquiátrico. Mas em 1973, sua condição piorou de uma forma que surpreendeu a todos. Ela sofria de depressão e começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e que iria apodrecer no inferno. O seu comportamento tornou-se cada vez mais bizarro.
Ela andava nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia carvão e insetos como moscas e aranhas e chegou a beber sua própria urina. Anneliese relatava ouvir vozes ameaçadoras e não conseguia sequer passar perto de imagens de Jesus Cristo. Nem a medicina parecia surtir efeito e a própria Anneliese implorou para que chamassem um padre, acreditando estar possuída por demônios. Seus pais, inicialmente relutantes, acabaram concordando e os sacerdotes Ernest Alt e Arnold Renz foram designados para realizar os exorcismos em 1975. A partir daí, um ritual extremo se seguiu, cerca de 67 sessões de exorcismo em um período de 10 meses, algumas delas com duração de até 4 horas. Durante essas sessões, Anneliese recusava qualquer tipo de tratamento médico e parou de comer, convencida de que sua dor e sofrimento eram necessários para a redenção de outras pessoas. Infelizmente, em 1º de julho de 1976, Anneliese faleceu enquanto dormia, aos 23 anos. A autópsia revelou desnutrição e desidratação como as principais causas, depois de quase um ano de inanição voluntária durante os exorcismos. No momento de sua morte, Anneliese pesava apenas 30 quilos. Os padres e os pais foram posteriormente acusados de homicídio por negligência. Mas o que torna essa história ainda mais sinistra é o fato de que 42 sessões de exorcismo foram gravadas em áudio. O conteúdo é extremamente perturbador. Ouça um breve trecho. Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Ihr Klötze. Nein, ihr Klötze. Und mal mir Klötze. Oh, so gerne will nicht. Ich gerne nicht. Sind wir schon 3? Wie. Ich hab dein Maul erschlagen. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. É difícil ouvir e não se impressionar, e este é apenas um pequeno fragmento das horas registradas. Se tiver coragem, você pode encontrar trechos mais longos das gravações na internet. Após a trágica morte de Anneliese, os pais dela, ainda profundamente envolvidos em sua fé e convicções, mantiveram a crença de que a filha estava realmente possuída por forças malignas. Em uma entrevista realizada anos depois, em 2005, eles expressaram uma visão perturbadora e, ao mesmo tempo, reveladora. Para eles, a morte de Anneliese representou uma libertação, tanto para ela quanto para a família. Segundo os pais, o longo sofrimento havia chegado ao fim e eles agora sentiam uma espécie de alívio. Em suas palavras, afirmaram que a dor da filha tinha sido um sacrifício necessário, quase como uma missão divina cumprida.
Essa visão continuou gerando uma divisão profunda de opiniões entre aqueles que acreditavam no aspecto sobrenatural da história e os que enxergavam apenas um trágico caso de negligência e fanatismo. A postura dos pais ainda é lembrada como uma das mais complexas e contraditórias. Eles aparentavam um alívio misturado a uma espécie de satisfação, acreditando que Anneliese havia finalmente alcançado a paz.